Alô, concurseiro, está no ar o PCI Dicas dessa semana e o assunto é a isenção da taxa de inscrição. Com certeza você já deve ter reparado nos editais itens aí que se referem à isenção. Mas para entender legal o assunto, nós convidamos o professor de Direito, João Vitor Mendes. Professor, a gente sabe que há algumas regras pertinentes à isenção da taxa de inscrição, elas valem igualmente tanto para o processo seletivo quanto para o concurso público? Rubens, essa questão é interessante, porque a gente sempre tem que olhar, o concurseiro de plantão aí, sempre deve olhar o edital. O edital vai trazer regras próprias, tanto para um quanto para outro. Então, a dica que eu dou é fiquem ligados no edital. Tá certo. Certo? Para cada estado, a gente sabe também que há uma lei diferente, que rege essa questão da isenção. Isso diz respeito apenas aos valores ou também a quem pode solicitar a taxa? Ou melhor, a isenção, né? Então, Rubens, os dois. É importante a gente destacar, pessoal, que a isenção da taxa ela tem fundamento no artigo 37, inciso 1º da Constituição. O legislador na Constituição deixou claro que a acessibilidade ao concurso público deve ser feita por todos os órgãos da administração, seja em nível federal, estadual ou municipal. Certo? Até como forma, Rubens, essa isenção ela nasce com a forma de democratizar o acesso ao concurso público, né? Não elitizando o concurso para um ou outro setor, né? Enfim, bom, com relação à isenção, a lei federal, estadual ou municipal, dependendo do nível que for o concurso, pode trazer regras próprias. Quer ver um exemplo? Em nível federal, a lei 8.112 de 90, ela é regulamentada por um decreto e ela traz, por exemplo, a isenção de taxa para aqueles que ganham um salário até 3 salários mínimos. Ou ainda, aqueles que tenham renda per capita de até meio salário mínimo. Explico. Por exemplo, aquele candidato, então, que quer pleitear uma vaga a um concurso federal, ele, então, tem o teto de até 3 salários mínimos, ou ainda, ganhando mais 3 salários mínimos, juntando a renda per capita, né, ou seja, a renda da família dividido pelo número de cabeças, essa renda seja inferior a meio salário mínimo. Em nível federal, esse candidato poderia pleitear a isenção de taxa. É bom destacar também que, além disso, essa lei federal ela traz a possibilidade de isenção para a necessidade de um cadastro junto ao Ministério do Desenvolvimento Social. Então, esses são os requisitos que a lei federal traz. Mas, por exemplo, tem estados, o estado de São Paulo, por exemplo, existe uma lei estadual que regulamenta a isenção de taxa para aquele que é desempregado. Minas Gerais também tem uma lei semelhante. Curioso, Rubens, é que em nível federal não há para desempregados a isenção de taxa, mas tem uma PEC, um projeto de emenda constitucional do senador Paulo Paim, que tenta trazer, PEC número 19 de 2008, tenta trazer a isenção de taxa de desempregados para concursos federais. Tá certo que é um tanto óbvio até a pergunta que eu vou fazer agora, mas em cima disso, como é que ele vai comprovar? A gente sabe, lógico, ele tem lá a renda per capita por família, a questão do desempregado é clara também, mas para comprovar direitinho, para não restar dúvida, o que ele tem que fazer para conseguir essa isenção? Certo. Boa pergunta, Rubens. Isso aí o concurseiro vai ter que ficar de olho no edital, porque cada edital traz uma metodologia de comprovação diferente. Por exemplo, no concurso do Ministério Público de São Paulo, o edital ele traz em seu bojo a possibilidade, o sujeito então, no edital, em anexo ao edital, tem uma declaração que o sujeito vai ter que preencher, declaração de que realmente ele faz jus à renda, que a renda é inferior àquilo que foi especificado no edital, e depois é uma juntada de declaração de imposto de renda do candidato, ou uma documentação salarial comprovando que a renda dele é inferior àquela que está disposta no edital, certo? Então, geralmente, 99% dos casos, Rubens, é assim. O candidato ele vai ter o edital, ele vai imprimir uma folha em anexo e vai comprovar, seja com declaração de imposto de renda ou seja com uma mera declaração salarial, que ele faz jus. Pegando essa documentação, ele vai juntar num prazo devido e vai enviar para o órgão realizador do evento, certo? Por exemplo, aqui em São Paulo, na magistratura de São Paulo, por exemplo, a banca é a VUNESP. Manda essa documentação para a VUNESP e lá eles vão avaliar, certo? Tem um período, eles vão analisar, fazer esse crivo, né? Se houver uma documentação, se julgarem procedente a isenção, ele faz jus ao direito. Se não, vai ser cassado a isenção e o candidato vai ter que pagar. Alguns concursos até, Rubens, vão mais além, garantindo no edital a possibilidade de recurso dessa decisão dessa banca que negou a isenção de taxa. Para todo o certame, independentemente qual seja ele, é obrigatório que as organizadoras, enfim, elas ofereçam
a isenção da taxa de inscrição? É obrigatório, Rubens. A gente até comentou isso, tem fundamento na Constituição. Só que a Constituição do artigo 37, ela traz a necessidade do poder público fazer isenção, da isenção, a acessibilidade a todos no concurso público. E aí, as leis estaduais, os concursos estaduais, existem leis próprias que regulamentam a isenção, certo? Então, para o candidato ter direito à isenção, a Constituição já autoriza, a lei estadual autoriza, então o edital tem que fazer menção expressa. Caso não faça, Rubens, entra o detalhe, ele pode reclamar isso no judiciário, porque é um direito assegurado constitucionalmente. Então quer dizer, se ele lê o edital, ele vê que não está descrito isso no edital, oferecendo a isenção da taxa, mesmo assim, ele pode pedir então? Pode pedir. Sendo um concurso público, é dever da administração pública. Professor, vamos reforçar a questão dos documentos, laudos, o que é preciso para conseguir essa isenção, para ficar bem claro. Certo. Rubens, concurseiro de plantão, olhem sempre o edital. O edital é a lei do concurso. Então, pode variar de um edital para outro a exigência de documentação. Mas, em via de regra, trivial, o que é básico, comprovação de comprovante salarial, né, uma documentação dos últimos salários ou declaração de imposto de renda. Esses são os básicos, certo? Pode haver do candidato do concurso trazer uma outra exigência, uma outra modalidade de isenção. Por exemplo, pode ter concurso municipal que faça isenção para o sujeito portador de certa doença ou, por exemplo, existem concursos que dão redução de 50% para quem é doador de órgãos, doador de sangue. Para isso vai ter que ter um documento que comprove que o sujeito está nessa condição. Então, a dica que eu deixo para vocês, olha sempre o edital, ele é a lei do concurso. Mas via de regra, Rubens, quando se fala de comprovação de renda, são esses. Ou a declaração do imposto de renda ou mera declaração salarial, mas o edital vai trazer explícito isso. Tá certo, até porque essa questão da atenção é muito importante. A gente sabe que o concurseiro tem bastante coisa para estudar, um monte de coisa na cabeça, mas ficar atento ali a todas as cláusulas, a todos os itens do edital é fundamental, né, professor? Exato. E até uma dica, pessoal, sempre olha, uma técnica descrita até do edital, sempre coloca o primeiro item, um dos primeiros itens do edital é da inscrição. Sempre abre um subitem dizendo da isenção da taxa de inscrição. E ali a banca coloca os requisitos para aquele que pode pleitear. Então o concurseiro fica sempre atento a essas questões que são imprescindíveis. Tá aí, professor João Vitor Mendes com a gente aqui no PCI Dicas de hoje. Esse foi a nossa edição dessa semana. Não deixe de conferir também nosso conteúdo pelas redes sociais. Um forte abraço, a gente se vê.